Oi, pessoal! Já pararam para pensar se alguém pode ser prejudicado por uma regra que não está escrita em lugar nenhum? Pois é, a resposta é sim, e é por isso que hoje a gente vai desvendar os chamados princípios invisíveis do direito administrativo aqui no Brasil. Eles são, no fundo, a garantia de que o Estado precisa sim agir de forma justa com todo mundo. Para começar, vamos pensar nessa situação aqui, que é real, tá? Foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Imagina só a frustração. A pessoa espera quase uma década por um concurso, e aí a vida dela pode mudar completamente por um detalhe que parece um tanto desproporcional, né? Casos assim mostram que às vezes a justiça de verdade precisa ir um pouco além do que está escrito no papel. E olha, a boa notícia é que o nosso sistema jurídico tem, sim, mecanismos para impedir essas injustiças. São princípios que não estão lá escritos com todas as letras, mas que vêm direto do espírito da Constituição. Eles funcionam como uma espécie de bom senso obrigatório para a administração pública. Ok, então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje vai guiar a gente por esses conceitos. A gente começa com essas regras não escritas, passa pelos filtros de bom senso, depois entende como o governo pode corrigir os próprios erros e quais são os limites para isso. Depois, a gente vê por que os serviços essenciais não podem parar e, no fim, como tudo isso junto forma um verdadeiro escudo de proteção. Olha, muita gente já ouviu falar dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP, que está lá no artigo 37 da Constituição. Mas o que a gente vai ver aqui é que a proteção mais forte, o verdadeiro escudo do cidadão, muitas vezes vem de princípios que não estão nessa lista, mas que são extraídos da lógica geral do sistema. Vamos começar com dois dos mais importantes de todos: os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dá para pensar neles como os filtros de bom senso do governo. Eles existem justamente para impedir que o Estado tome atitudes arbitrárias, exageradas ou que simplesmente não fazem o menor sentido. O princípio da razoabilidade é bem direto ao ponto. Não adianta uma ação do governo ser tecnicamente legal, ela também precisa fazer sentido, ser racional. É uma barreira de proteção contra aquelas exigências absurdas ou sem um propósito claro, sabe? Vamos ver um exemplo prático que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Em 2010, uma lei começou a exigir 2 documentos para votar, um com foto e também o título de eleitor. A ideia parecia ser aumentar a segurança, mas será que isso era razoável? Essa foi a pergunta central que o STF teve que analisar. Pensa bem, se um documento oficial com foto já prova quem a pessoa é, qual é a lógica de exigir um segundo documento que nem foto tem e que serve para outra coisa? O tribunal precisou colocar na balança o objetivo da regra contra o obstáculo que ela criava para o cidadão. E a decisão foi claríssima. A exigência era irrazoável. O STF entendeu que a medida era desproporcional e criava uma dificuldade totalmente desnecessária para o exercício do voto. Esse caso ilustra perfeitamente como o princípio da razoabilidade nos protege de burocracias excessivas. Agora, o que é bem interessante sobre a proporcionalidade é que ela tem um método, quase uma fórmula. Para uma ação do governo ser considerada proporcional, ela precisa passar por esses 3 testes, um de cada vez. Primeiro, a medida é adequada, ou seja, ela ajuda a atingir o objetivo. Segundo, ela é mesmo necessária. Não existiria um jeito mais suave de conseguir o mesmo resultado? E por fim, o teste final. Os benefícios para o interesse público justificam o sacrifício para o direito do indivíduo? É uma análise de custo-benefício. Seguindo em frente. E se o próprio governo cometer um erro? Ele não só tem o poder, como tem o dever de consertar. O nome disso é autotutela. É a capacidade que a administração pública tem de corrigir as próprias decisões sem precisar que um juiz mande. A base para isso está nessa súmula bem famosa do STF. Ela diz 2 coisas muito importantes. Atos com erros de legalidade devem ser anulados. Já os atos que são legais, mas que deixaram de ser úteis ou convenientes, podem ser revogados. É um mecanismo fundamental para manter a administração nos eixos. Só que, claro, esse poder de desfazer não é absoluto. Se fosse, ninguém teria segurança nenhuma sobre seus direitos. Imagina receber um benefício e, 20 anos depois, o governo virar e falar: a gente cometeu um erro, vamos cancelar tudo. Para evitar esse tipo de caos, a lei impõe limites bem claros. E aqui está o número mágico que todo mundo precisa ter em mente: 5 anos. Esse é o prazo que a administração pública tem para anular um ato que gerou algum efeito bom para alguém, como uma aposentadoria, uma licença, uma autorização. A regra está bem definida na Lei do Processo Administrativo Federal. Depois de 5 anos, o direito do governo de anular o ato decai, ou seja, ele acaba, se extingue.
A ideia é proteger a segurança jurídica e a confiança de quem agiu de boa-fé. A grande exceção aqui é se ficar comprovado que a pessoa agiu de má-fé para conseguir o benefício. Além da má-fé, tem outra exceção muito importante. O STF entende que esse prazo de 5 anos não vale se o ato for uma afronta direta à Constituição. Aí a supremacia da Constituição fala mais alto, e o ato pode ser anulado a qualquer tempo. Na prática, isso quer dizer o seguinte: o Estado tem que corrigir seus erros, sim, mas não a qualquer custo, principalmente quando o tempo já criou uma situação estável. É o eterno equilíbrio entre o que é legal e o que é estável. Vamos avançar para ver como outros princípios afetam a nossa vida todo dia. A administração pública não pode simplesmente resolver parar. Serviços essenciais como saúde, segurança, transporte, tudo isso precisa funcionar de um jeito previsível e constante. O princípio da continuidade é o que garante que a gente não seja surpreendido com a paralisação de um serviço fundamental. É claro que existem exceções que a própria lei permite, tipo interromper a luz por falta de pagamento ou parar para uma manutenção de emergência, mas a regra geral é a prestação sem parar. E bem ligado a isso está a segurança jurídica, que tem como se fosse duas caras. De um lado, a face objetiva, as leis precisam ser estáveis para que a gente possa planejar a vida com base nelas. Do outro lado, a face subjetiva, que a gente chama de proteção da confiança. Nós temos que poder confiar que o governo vai agir de forma coerente e não vai mudar as regras do jogo no meio do caminho, prejudicando quem confiou na regra antiga. Chegando na reta final da nossa análise, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Todos esses princípios que a gente conversou, eles não são só teorias abstratas para advogados, não. Juntos, eles formam uma proteção real e muito prática para cada um de nós. Então o ponto central é este: razoabilidade e proporcionalidade garantem o bom senso. A autotutela, com seus limites, equilibra a correção de erros com a estabilidade. E a segurança jurídica e a continuidade garantem que a gente possa confiar nas regras e nos serviços do Estado. Juntos, eles são de fato um escudo do cidadão. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. O que fazer quando anular um ato que é ilegal, depois de muitos anos, em nome da legalidade, acaba destruindo a vida de uma pessoa que sempre agiu de boa fé, ferindo a segurança jurídica? É nesse equilíbrio delicado que o direito se mostra mais desafiador e mais humano. Pensar nisso é fundamental. Valeu pela companhia e até a próxima.